Pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos encerrar o conteúdo da disciplina. Ainda dentro do tópico de análise de regressão, eu vou tratar com vocês como a gente lida com variáveis explicativas que são categóricas. Vou apresentar para vocês um caso onde a consideração da interação entre as covariáveis do modelo ela é importante e como que a gente faz isso na prática. E terminar fazendo um breve comentário a respeito da análise de resíduo, que é um passo final importante em toda análise de regressão, antes da gente fazer extrapolação usando o modelo estimado. Bom, em vários casos, pode ser que dentre o conjunto de covariáveis disponíveis que a gente tem para explicar a variável resposta de interesse, exista uma ou várias variáveis que são qualitativas nominais ou variáveis categóricas. Essas variáveis elas não são genuinamente medidas numericamente e isso dá um problema então, porque na estimação dos parâmetros e o processo de inferência a gente precisa de manipulações algébricas com matrizes numéricas. Então, exemplos de variáveis desse tipo que em geral podem estar presentes ou pode ser de interesse incluir no modelo é o sexo masculino, feminino, raça, e aí podem ser várias categorias, né? Preto, pardo, branco, indígena, amarelo, se a moeda de uma determinada localidade ou do país, origem de um indivíduo é importante. Eu tenho algumas categorias, por exemplo, dólar, euro, real ou outra moeda. Esse tipo de variável é útil para explicar muitos fenômenos, mas para fazer o ajuste do modelo, a gente precisa codificar essas variáveis. Num caso geral, para uma variável que tenha k categorias, a gente precisa definir k-1 variáveis dummy, que também são chamadas de variáveis indicadoras ou variáveis binárias, que vão ser usadas para representar a nossa variável original. A gente escolhe uma das categorias da minha variável original para ser usada como referência ou a base da minha análise, e as demais a gente compara através dessas variáveis que são criadas. Eu vou trazer uns exemplos aqui para vocês. Considere esse caso aqui, que é um problema em que um engenheiro mecânico deseja relacionar a vida útil de uma ferramenta de corte usada em um torno com a primeira variável, a velocidade de rotação do torno, medida em rotações por minuto, então ela já é uma variável contínua numérica. A segunda covariável de interesse é o tipo de ferramenta, e tem dois tipos, A e B. A terceira variável de interesse é o tipo de óleo lubrificante, se ele tem baixa ou média viscosidade. Também aqui é uma variável categórica com duas categorias. Bom, naturalmente a gente não consegue trabalhar numericamente com A, B, baixa, média, ou mesmo que essas variáveis estejam codificadas com os números quaisquer, para facilitar a interpretação do modelo e a análise que a gente faz, existe uma convenção de codificação para essas variáveis, da forma como eu mencionei anteriormente. Aqui eu vou especificar como que isso é feito. Então, para cada uma das variáveis, a gente vai criar uma variável indicadora. Neste caso, como cada uma delas tem duas categorias apenas, eu preciso de apenas uma variável para representar a minha variável original. Tá? Então, a variável indicadora que vai representar a variável ferramenta, eu chamei de Z1, ela vai receber o valor 0 se eu estou na categoria A da minha variável ferramenta, e 1 se eu estiver na categoria B. Por sua vez, a variável indicadora que vai representar a variável tipo de óleo, eu chamei de Z2, ela vai receber o valor 0 se eu estiver na categoria de óleo com baixa viscosidade e 1 se eu estiver na categoria de óleo de média viscosidade. O modelo geral, então, ele é construído com base nas minhas variáveis codificadas, nas variáveis indicadoras, de modo que, neste caso, eu vou ter um modelo onde eu assumo uma relação linear entre a vida útil da ferramenta e a velocidade de rotação do torno, o x, tem um parâmetro associado a ele, e a cada uma das minhas outras variáveis, através do Z1 e Z2, eu também vou ter um parâmetro para ver qual é o efeito dessas diferenças nas categorias na média da minha variável resposta, e o termo de erro, como sempre, ele está constante aqui no nosso modelo. Bem, o fato dessas variáveis terem um tratamento diferenciado no modelo também gera interpretações particulares para os parâmetros associados a essas variáveis no nosso modelo. Tá? Então, nesse caso especificamente, nós temos duas variáveis categóricas que receberam aquela codificação específica, e dependendo da combinação das categorias dessas variáveis, a gente vai ter um modelo diferente em cada caso. Por exemplo, se eu estou com uma ferramenta do tipo A, trabalhando com um óleo de viscosidade baixa, tanto a variável Z1 quanto o Z2 recebem um valor 0 na nossa codificação. Então, no fundo, o meu modelo para essa combinação de categorias é um modelo que tem o beta 0, mais um efeito
velocidade de rotação do torno, e nesse contexto, então, a gente já consegue identificar qual é a interpretação apropriada para o intercepto no modelo que contenha variáveis dummy, variáveis indicadoras. O beta 1, naturalmente, ele permanece com a mesma interpretação de sempre. Ele é a mudança na vida média útil da minha ferramenta quando eu aumento a velocidade em uma unidade, e o beta 0 representa a vida média útil de uma ferramenta do tipo A, trabalhando com óleo de baixa viscosidade, mantendo fixa a velocidade do torno. Quando eu passo de uma ferramenta do tipo A para uma ferramenta do tipo B, mantendo fixo o óleo de baixa viscosidade, o que acontece? A variável Z1 ela passa a assumir o valor 1, então eu tenho o alfa 1 acrescido aqui no meu modelo, e o alfa 2 continua sem efeito porque o Z2 é zero, né? Porque eu estou com óleo de baixa viscosidade. Então, qual é a interpretação do alfa 1 nesse modelo? Ele é a mudança na vida média útil da minha ferramenta quando eu passo de uma ferramenta do tipo A para o tipo B, trabalhando com óleo de baixa viscosidade e para um valor fixo da velocidade de rotação. Da mesma forma, o alfa 2 ele é a mudança na média do Y quando eu passo de um óleo de baixa para média viscosidade, mantendo uma ferramenta do tipo A e trabalhando com um valor fixo aqui para minha velocidade de rotação, e naturalmente quando eu mudo a categoria das duas variáveis eu tenho um efeito aditivo desses dois parâmetros, mas o mais importante aqui é a gente conseguir identificar então que a interpretação do intercepto e dos coeficientes ligados a essas variáveis indicadoras que representam a minha variável categórica original, ela passa a ter uma interpretação particular e diferente do que a gente usualmente fazia. A gente fixa as demais variáveis no modelo e interpreta aquele coeficiente específico como sendo o efeito da mudança da categoria base da variável com relação a outra categoria. É assim que a gente faz nesse caso em que temos variáveis chamada dicotômica, que é uma variável com duas categorias. A gente escolhe uma delas para ser a categoria de referência, vai receber o valor 0, e para outra a gente atribui o valor 1. O modelo pode ter mais de uma variável desse tipo, uma mistura dessas variáveis com variáveis contínuas e variáveis medidas numa escala numérica já naturalmente, tá? Mas é assim que a gente trata. E um outro exemplo aqui, só para considerar um caso onde a gente tem mais de duas categorias, e aí a variável é chamada de politômica. Então, embora seja um exemplo um pouco fora de contexto, ele vai ser útil para a gente conseguir visualizar bem o que acontece nesse caso, tá? Considero que estamos interessados em modelar o peso medido em libras de perus de ação de graça em função da sua idade em semanas, mas que além disso a gente tem também a informação sobre a origem dos perus e possivelmente eles podem vir de 3 lugares, 3 estados diferentes, a Geórgia, a Virgínia e o Wisconsin, tá? Então, esse gráfico aqui representa o nosso conjunto de dados. Nós temos, aparentemente, que conforme aumenta a idade dessas aves, você aumenta o peso linearmente. Se eu fosse pensar numa reta para modelar globalmente esses dados, ela estaria passando talvez aqui no meio desses dois subconjuntos de pontos aqui que a gente vê, mas quando a gente analisa também a origem, cada origem aqui está codificado de uma maneira, a gente vê que aparentemente os perus vindos do Wisconsin, eles tendem a ter um peso mais elevado, ou seja, se eu estivesse modelando apenas com esses pontos aqui, eu teria uma reta cujo intercepto é aproximadamente aqui em torno de 11, e nos outros casos o intercepto é qualquer coisa abaixo de 9, ou seja, saber a origem do peru interfere na minha reta que eu vou estimar. Então, também poderia incluir essa variável no meu modelo para ganhar um pouco de explicação. Isso pode ser feito, mas naturalmente a gente não tem como incluir os G, V e W, que são a forma como a variável está incluída, tá? E por mais que seja uma codificação numérica, sei lá, 1, 2, 3, 1 representando a Geórgia, 2 Virgínia e 3 Wisconsin, em geral a gente usa sempre codificação com zeros e uns. E nesse caso aqui, se a gente tem uma variável origem com 3 categorias, eu vou precisar de 3 menos 1, 2 variáveis indicadoras para representá-la no modelo. Como que isso vai ser feito? A gente escolhe uma das categorias para ser a categoria de referência, a categoria base. Nesse caso foi tomada a origem Wisconsin. E o que a gente faz? Para as duas variáveis indicadoras que vão ser criadas, na minha categoria de base ela recebe o valor 0 nas duas variáveis. E nas demais, eu atribuo o valor 1 para uma categoria e 0 para outra, de forma que a minha primeira variável indicadora, ela diferencia os perus que vêm de uma das origens, no caso a Geórgia. A segunda variável, ela diferencia a outra origem, no caso aqui a Virgínia. E o 0 nas duas variáveis para a minha categoria de referência, ela vai ser útil na hora que a gente for fazer interpretação e comparação do efeito da origem
no nosso peso médio, que é a variável resposta de interesse. Então, lá no conjunto de dados, como que você lida com isso? A gente tem a variável resposta medida originalmente na sua escala, a variável idade e a variável origem. A gente cria duas colunas, que foi chamada de Z1 e Z2, onde sempre que a origem for Geórgia, vai receber 1 na variável Z1 e 0 na variável Z2. Sempre que for Virgínia, 0 na primeira, 1 na segunda. E sempre que for Wisconsin, 0 nas duas. A gente ajusta o modelo com o Y em função do X, Z1 e Z2, de forma que a gente tenha parte do modelo tentando tirar, né, o efeito da idade no peso médio dessas aves e uma outra parte do modelo sendo responsável aqui por modelar a origem. Então, repara aqui que nós temos duas variáveis para representar uma dimensão original, que era a origem. Tá? Preciso de duas porque tinha 3 categorias. Se fosse uma variável com 4 categorias, a gente teria que criar 3 variáveis dummy, de forma similar. Atribuiria 0 nas 3 variáveis para aquela categoria escolhida para ser a referência e depois criaria as variáveis indicadoras da forma usual, contendo 1 para uma categoria específica e 0 para todas as demais. Nesse caso, assim como no caso de variáveis que tem apenas duas categorias, a gente acaba criando um modelo específico para cada possível nível da minha covariável. No caso da minha categoria base, os coeficientes associados às variáveis indicadores, eles não têm nenhum efeito. Por quê? Se o Z1 e o Z2 valem 0 quando eu estou analisando o caso das aves vindas do Wisconsin, o alfa 1 e o alfa 0 não vão estar presentes nesse meu modelo, e no fundo eu tenho apenas o beta 0 mais o beta 1x, onde esse x aqui representa a idade. Né? Então, nesse caso, de novo, qual é a interpretação então, do meu intercepto no modelo desse tipo? Nesse caso, ele representa um peso médio de perus vindos do Wisconsin. Quando eu passo da minha categoria base, que é o Wisconsin, para a categoria Geórgia, o que acontece? A minha variável Z1 passa a valer 1, a variável Z2 vale 0, então o meu alfa 1 ele passa a ter um efeito no meu modelo, um efeito aditivo nesse caso. E qual é a interpretação do alfa 1? Assim como a gente fez antes, ele vai representar aqui a mudança no peso médio das aves, nesse caso, quando eu comparo, contrasto aves vindas do Wisconsin com relação àquelas que vieram da Geórgia. De forma similar, o alfa 2 é a mudança do peso médio quando eu passo de aves que veio do Wisconsin para analisar passes que vêm da Virgínia. Tá? É assim que a gente faz. A categoria escolhida como base vai depender do que você quer em termos de interpretação para o seu modelo. Se você quer colocar uma outra origem como referência, basta codificar de forma que naquela origem tenha o 00 e nas outras você construa a indicadora da forma usual. Nesse caso, eu tenho o resultado do ajuste aqui. Isso foi ajustado no software Minitab, então eu tenho que a equação de regressão ajustada, ela tem essa expressão para a gente. Como sempre, tem um bloco da saída do software relacionado à tabela de análise de variância, e a gente sabe que esse valor P do teste F da análise de variância, então está me indicando nesse caso que o modelo está bem ajustado, ou seja, pelo menos uma das covariáveis constantes no modelo, presentes no modelo, são significativas. A gente rejeita a hipótese de que todos os betas são iguais a 0, tá? O R quadrado ajustado aqui indicando para a gente que cerca de 97% da variabilidade do peso é explicada pela origem e pela idade das aves, tá? Que são as duas variáveis incluídas no modelo. E essa parte que faz a análise individual de cada preditor, ou seja, de cada termo do meu modelo, mostra que as 3 variáveis, tanto as duas indicadoras relacionadas à origem quanto à idade, são significativas. O intercepto com 5% não é significativo, mas nesse caso a gente não pode tirar. Por quê? Porque o intercepto ele está relacionado a uma das categorias da minha variável origem, e ele é o que a gente utiliza para contrastar com essas variáveis dummy Z1 e Z2 criadas aqui. Nesse caso, em termos numéricos, qual é a interpretação do modelo? Nós temos que, mantido fixo a origem da ave, aumentar uma unidade na idade aumenta em 0,4868 unidades no peso médio. Né? Esse é o efeito da idade. E, com relação aos outros coeficientes, como que a gente interpreta? Mantendo fixa a idade, se eu considero aves vindo do Wisconsin, aí eu sei que os Z1 e os Z2 são 0, então não vai ter nenhum efeito. Qual é o peso médio dos perus para uma idade fixada? É de 1,43 libras. Qual é a interpretação desse parâmetro associado ao Z1? Ele é o quanto a gente diminui no peso das aves quando eu comparo a ave que veio do Wisconsin com relação a uma que veio da Geórgia, e
o quanto eu reduzo no peso médio com relação a uma ave vinda da Virgínia, quando comparada com uma que vem da Geórgia, que é um Wisconsin, né, que é a nossa categoria base, o peso é diminuído em 2,19 libras, em média. Tá? Então é assim que a gente faz, nesses casos que a gente lida com essas variáveis dicotômicas, e é muito comum aparecer isso na prática, de a gente usar variáveis categóricas, e essa é a codificação usualmente utilizada, e caso seja preciso algum dia ou no trabalho final de vocês encontrem variáveis desse tipo, é assim que a gente lida. Tá? Agora, um outro ponto importante que eu quero tocar com vocês e que pode acontecer e pode ser útil para a gente melhorar o ajuste é a interação entre variáveis explicativas. Bom, em alguns casos, a gente consegue ver que a relação entre uma variável explicativa específica com a variável resposta, né, essa relação, ela depende do valor de uma outra variável explicativa. Quando isso acontece, a gente diz que há uma interação entre as variáveis explicativas. Para a gente tentar visualizar um caso desse tipo, eu trouxe esse gráfico aqui. Nesse caso, nesse exemplo, nós temos um estudo a respeito do salário de gerentes de banco em função de duas variáveis, a experiência no cargo e o sexo do empregado. Os dados estão representados nesse gráfico, onde no eixo Y temos a variável resposta, que é o salário em milhares de reais, no eixo X a experiência em anos, e cada cor aqui, as bolinhas vazias representam os homens e as bolinhas cheias representam as mulheres. Então o que a gente consegue perceber? Aparentemente existe sim uma relação linear entre o salário e a experiência, mas quando eu analiso separadamente por sexo, essa reta ela parece ser diferente. O efeito da experiência no salário médio, ele parece ser diferente entre os sexos. Por quê? Se eu pego só o ponto relacionado aos homens, eu teria uma reta aqui com uma inclinação mais positiva do que a inclinação que eu teria, supostamente, se eu pegar só esses pontos pretos relacionados às mulheres. Ou seja, o efeito dos anos de experiência vai ser diferente dependendo do sexo que eu tenho. Então, a gente tem uma ideia de interação entre essas duas variáveis. Quando isso acontece, esse termo de interação ele pode ser incluído no modelo para tentar melhorar o ajuste em algum caso. Nesse caso específico, quando eu pego os dados e faço um modelo aditivo, um modelo sem inclusão da interação, o que a gente tem é esse resultado que eu estou destacando aqui para vocês. Eu tenho que um salário basal para todo mundo é de 1,8 milhares, e que conforme eu aumento a experiência em uma unidade, eu aumento 0,0893 milhares de unidades monetárias no salário. E conforme passa do sexo feminino para o masculino, eu aumento 0,335 unidades no salário médio. Essa minha interpretação para esse coeficiente é porque essa variável sexo, masculino e feminino, é uma variável categórica que foi codificada de forma que o 0 representa a categoria feminino e o 1 representa a categoria masculina. Né? Então, fixados os anos de experiência, eu tenho que passar do sexo feminino para o masculino, a indicação é que eu aumento 0,335 unidades lá na média do meu salário. Ok, mas a gente sabe que o efeito da experiência, na verdade, ele não é um efeito global. Ele depende da categoria de sexo onde a gente está. E isso é a indicação de interação que nós vimos no gráfico. Então, a inclusão desse termo pode melhorar o ajuste um pouco. E como que a gente faz isso? A gente define uma nova covariável dada pelo produto das duas variáveis que a gente tem a ideia que interagem entre si. Então, basicamente, no meu banco de dados, eu preciso criar uma nova coluna com o produto mesmo, a multiplicação do x1 com o x2. Aqui o x1 representa a experiência, o x2 representa o sexo, né? E aí eu vou ter um coeficiente relacionado a essa minha variável que foi criada, e agora, em vez de eu ter um modelo com apenas as duas originais, eu coloco as duas originais e a variável que representa a interação. Tá? Nesse caso, o resultado que a gente tem aqui é dado o seguinte. A gente tem que o salário ele tem um nível basal de 1,97, é o beta 0, houve uma mudança na estimativa do beta 0, é normal que isso aconteça, porque eu incluí uma variável a mais. O efeito da experiência aqui é aumentar o salário médio em 0,722 unidades, mantidos fixado o sexo do indivíduo. Quando eu penso no sexo individualmente, o efeito é quase nulo, mas no efeito de interação existe um aumento lá no meu salário de
0,0261 unidade. Olhando para essa saída do software, nós vemos que o modelo ele é globalmente significativo, isso indicado pelo teste F, e que individualmente apenas a variável sexo ela não é significativa aqui se a gente tomar, por exemplo, 5%. Tá? Mas o termo de interação entre as duas variáveis, sexo e experiência, ele é significativo. Quando isso acontece, por mais que uma delas não seja significativa, a gente mantém no modelo, porque não faz sentido eu retirar a variável original e manter um termo de interação entre elas. Então, nesse caso, esse é um modelo final que eu poderia analisar. De acordo com o R quadrado ajustado, ele explica quase 99% da variabilidade do salário, ou seja, saber usando o tempo de experiência da pessoa, o sexo, e a interação entre sexo e experiência, explica quase que a totalidade da variabilidade no salário, tá? E basicamente o que a gente tem nesse caso aqui é que a gente consegue identificar dois modelos separados para cada sexo. Se eu estou na categoria 0 da variável sexo, ou seja, estou considerando as mulheres, eu tenho que como a minha variável sexo vale 0, nenhum desses dois fatores vai influenciar no meu modelo, então eu tenho que, em média, o salário das mulheres é de 1,97 unidades, em milhares de reais, e que conforme eu aumento um ano na experiência das mulheres, o salário ele é acrescido de 0,722 unidades em média. Mas, quando eu estou analisando o modelo para os homens, como o sexo vale 1, tanto esse termo quanto o termo de interação, eles passam a influenciar no meu modelo. Esse termo sexo individual, ele modifica o intercepto do meu modelo para os homens, e o termo de interação, ele modifica a inclinação da variável considerada na interação, que aqui é a experiência. E aí nós conseguimos ver que o salário basal médio dos homens é um pouco maior que o das mulheres, e que o efeito um aumento nos anos de experiência é maior nos homens do que nas mulheres, ou seja, aquilo que nós vimos aqui na análise gráfica, né, que a inclinação da curva para os homens é um pouco maior que a das mulheres, a gente consegue descrever com um modelo desse, considerando o termo de interação, sem precisar fazer análise separada para homens e para as mulheres, e isso pode ser uma coisa que ajuda muito a melhorar o ajuste em alguns casos, e em geral a gente faz esse tipo de análise quando existe essa suspeita, ou a gente consegue identificar esse tipo de relação numa análise prévia dos dados. Então, para finalizar aqui agora, eu vou só fazer uns comentários com vocês importantes a respeito de uma parte chamada de análise de resíduo, que é uma maneira da gente verificar as suposições feitas a respeito do termo de erro do modelo. Tá? Então, só relembrando, quando a gente ajusta o modelo de regressão linear dentro da toda a ferramenta que a gente aprendeu aqui na disciplina, nós assumimos que a minha variável resposta ela é explicada por uma parte linear, que depende das variáveis, mais um termo de erro aleatório. Para esse termo de erro, a gente assume que ele tem um comportamento típico de uma distribuição normal com média zero e uma variância sigma que é igual para todas as unidades amostrais, induzindo que a média da minha variável y é justamente a minha reta, por isso que a nossa interpretação para a reta é em termos de média da minha variável resposta, e que a variância da variável resposta ela é igual à variância do erro, e ela é a mesma para todas as unidades. Tá? Essas suposições de normalidade, variância constante, independência entre os erros, que a gente também assume que eles são não correlacionados, elas são todas utilizadas para basear os procedimentos de inferência que a gente construiu para checar a adequabilidade do modelo na população. Então, aqueles testes para saber se o teste F para saber se o modelo é adequado, o teste T para cada um dos meus coeficientes, toda essa análise que a gente faz para validar o modelo e poder então utilizar ele para fazer predição e extrapolar para a população, ela só é válida se essas suposições são verificadas. Em geral, então, um passo final da análise de regressão, depois que você ajustou o modelo, retirou as variáveis que não eram significativas, encontrou um modelo que seja bom, você tem que pegar os resíduos, que é a diferença entre o valor real e o valor ajustado, e sair fazendo algumas análises para tentar verificar se aquelas suposições feitas por termo de erro eram válidas. Os resíduos é como se fosse uma amostra desse erro aleatório, né? Então é por isso que eles são utilizados. Essa parte de análise de resíduos, ela inclui análises gráficas a respeito da saída que eu tenho para os resíduos, para verificar cada uma das suposições, mas existem também outros resultados mais teóricos, como testes de hipótese, que podem ser feitos para cada uma dessas suposições feitas por termo de erro. Tá? Aqui na disciplina, infelizmente, nós não vamos ter tempo de verificar e fazer detalhadamente essa análise de resíduos, e nem vou poder também passar para vocês alguns métodos de diagnóstico, alguns métodos de correção
quando alguma das suposições ela não é satisfeita. Por exemplo, existem alguns tipos de transformações que a gente consegue fazer na variável resposta para contornar, por exemplo, um caso de resíduos que se mostram não seguir uma distribuição normal, como deveria, como é suposto. Às vezes, transformações ajudam a gente a construir um modelo que são simples, né, de serem interpretados e que as suposições sejam garantidas, tá? Mas então eu deixei esses comentários só para ressaltar para vocês que na prática a verificação das suposições através da análise de resíduo ela é importante, tem que ser feita para que aqueles testes sejam válidos. E é a partir dos testes que a gente verifica, né, um modelo para sair fazendo tua edição e assumir que aquela é a relação que acontece na minha população, tá? Então, nas referências bibliográficas, vocês conseguem encontrar coisas nesse sentido, nessa direção. Nós não vamos exigir aqui na disciplina que a análise de resíduos seja feita, vamos chegar só até essa parte do ajuste, verificação da qualidade do ajuste, inferência do modelo, tá? Mas saibam que é preciso verificar essas suposições através da análise dos resíduos e que existem até alguns métodos para contornar quando algum dessas questões não é verificada para o modelo, tá certo? Em outros casos gerais, quando você vê que a suposição não é válida, você não pode usar o modelo, você parte para usar outras técnicas estatísticas mais apropriadas. A gente não vê na disciplina, mas claro que existe, né? Outras alternativas, e aí isso fica só para você saber, tá certo? Então no próximo vídeo, vai ser o último, eu vou apenas ensinar vocês a como fazer um ajuste de um modelo de regressão, inclusive eu vou considerar um conjunto de dados onde a gente tem tanto esse problema com variáveis indicadoras abordado, como a questão da interação, para vocês verem como lidar com isso lá dentro do Excel, na hora que eu tenho um conjunto de dados, eu quero fazer o meu ajuste, tá bom? Então é isso, bons estudos para vocês e até a próxima.